Olá pessoal, eu sou a Jade, sou pedagoga e tenho me envolvido ultimamente em umas questões para me informar em relação à política, né? Eu tenho gostado muito de interagir nesses assuntos porque, bom, eu venho estudando e venho observando várias coisas que estão acontecendo no nosso país e hoje uma notícia me chamou muita atenção. Eu vou gravar a tela aqui para depois compartilhar com vocês de uma notícia que eu escutei hoje sobre uma carta que o Clube Militar publicou no seu site oficial. E aí eu queria compartilhar com vocês a nossa interpretação desse último artigo. Olha só. Pensamento do Clube Militar. Então, vou clicar aqui, vocês vão ver aí, tá acompanhando, espero que eu consiga fazer isso. Bom, eu moro em Brasília, para quem não sabe, eu sou de Brasília e moro aqui. E desde 2013, né, que começaram as manifestações lá da Dilma Rousseff e outras coisas que foram indignando o povo, eu sempre estive envolvida, mas eu não entrei muito nesse campo. Eu sou pedagoga de formação, então agora eu estou na Secretaria de Educação e tenho observado muitas coisas, como que a política ela envolve. Um documentário explodiu a minha cabeça que chama Brasil, Pátria Educadora só, né? Que fala sobre os planos de educação do Brasil e os resultados estatísticos dessas mudanças. Então, isso foi começando a abrir meu interesse para essas questões, porque acredito que a população precisa se interessar, sim. Tudo que o povo que está no poder quer é que a gente não se interesse, que acha que tudo que é povo do governo é bandido, é corrupto. Inclusive aqui em Brasília tem uma ressalva muito grande. Se você não é de Brasília, por favor, não ache que aqui só mora corrupto, não. Aqui não é uma cidade só de senadores e governadores. Tem gente boa aqui, muito boa, tá? Preocupadas com a situação do Brasil de um todo. Então vamos lá. Foi publicado ontem, né, pelo general Eduardo José Barbosa, que é o presidente desse clube militar, O Poder das Trevas no Brasil. Abre aspas. O Brasil é a pátria do evangelho, natural, portanto, que o poder das trevas queira destruir a nossa nação. Já mandou muito, né? Convenhamos, já mandou muito. Evidente que, embora muitos acreditem literalmente nessa citação, ela abre esse nosso pensamento tão somente para sintetizar o momento que atravessa o nosso país. Afinal, como muitos dizem, bastou a eleição de um presidente que acredita em Deus para que todo o inferno se levantasse contra ele. Os acontecimentos protagonizados nos últimos 2 anos pelo STF e pelo Congresso Nacional bem demonstram essas afirmações. O Estado Democrático de Direito, que pressupõe respeito às leis vigentes, particularmente à Constituição Federal, só serve para aulas em concursos universitários, porque na prática não é respeitado pelo Legislativo e Judiciário. Normas processuais sofrem mudanças de interpretação para atender a réus poderosos. Se não consegue inocentar o bandido de estimação, basta encontrar subterfúgios para anular processos, a ponto de um ministro do STF afirmar que o combate à corrupção é prejudicial ao país, pois causa prejuízos maiores do que a própria corrupção. Piada, né? Esquece esse senhor que, com sua capa preta, bem lembra as trevas que representa? Que o prejuízo não é contabilizado nesse seu nefasto voto diz respeito a investidores que retiram seus recursos de países onde impera a corrupção. Esse mesmo tribunal, que ignora a Constituição, conferiu poderes para governadores e prefeitos usarem a pandemia para desviarem dinheiro público e não tratar adequadamente a população, agora culpando o presidente que eles impediram de coordenar as ações. Então, só para esclarecer essa situação aqui, né? Nós temos no Brasil os 3 poderes, tem o 4º poder, viu? Que eu vou falar depois. Então, é o poder executivo, que é comandado pelo presidente presidente da República, né? No caso, Jair Messias Bolsonaro, que ele é o chefe do executivo. Temos o poder judiciário, que é o que julga, né? Então, os ministros do STF são as autoridades nesse âmbito, né? E temos o poder legislativo, que é quem vota e propõe e aprova e modifica as leis.
né, que é composto pelo Senado e pelo Congresso Nacional, né, senadores e deputados. Então, vamos lá. Na nossa Constituição Federal, diz que esses três poderes eles têm que agir em harmonia. O quarto poder é a mídia, tá? Que é um grande poder. Na nossa Constituição fala que esses três poderes têm que agir em harmonia. Só que o que acontece? Os interesses políticos estão sobrepondo tudo. Porque o Poder Judiciário está na sua área, o Executivo está na sua área, o Legislativo está na sua área, e eles têm que agir harmoniosamente sem se imiscuir na função do outro. Mas o que acontece? O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele definiu no início da pandemia que as decisões em relação ao combate, né, ao vírus, eu não sei, né? Eu não tenho audiência pro meu vídeo ser tirado ou desmonetizado do YouTube, mas vamos lá. CV, tá bom? CV não é comando vermelho, é coronavirus. Para combater, né, essa disseminação dessa coisa. E delegaram, o STF votou que os governadores que teriam essa responsabilidade. Teve o repasse de uma verba colossal, né, o tal do Covidão, que foram benefícios, né, para o combate, para a construção dos hospitais de campanha e todas essas coisas. Isso tudo está envolvido com essa situação atual dessa CPI do Covid. O que é isso? Agora passou já um ano de pandemia e agora eles querem colocar a conta... Não, eles querem colocar as mortes na conta do presidente. Então agora eles querem fazer uma CPI, porque dessa forma eles conseguiriam um impeachment pro presidente, né? Gente, só para fazer uma ressalva aqui. No site do Senado, em 16/4 do ano passado, de 2020, 16/4 de 2020, que foi ali aproximadamente a decisão do STF sobre o isolamento de estados e municípios. Então, olha só o que estão falando há um ano, né? Falou de que os ministros chegaram à conclusão de que estados e municípios podem regulamentar medidas de isolamento, fechamento de comércio e outras restrições, diferente do entendimento do Bolsonaro, que queria desde o início ali definir o que era essencial, deve ser mantido ou não. E aí fala, né, da oposição, como que a oposição reagiu, que foi uma vitória dos entes federados que precisam ter segurança jurídica para tomar as providências necessárias ao combate à pandemia. E havia um atrito de competências que era muito ruim, porque nesse momento todas as forças têm que ser unificadas. O Supremo atendeu nossa ação, que foi proposta pelo PDT, e deu autoridade aos governadores, confirmando que eles têm sim plenas condições. Gente, isso lá em 2020. Plenas condições de tratar esse assunto como deve ser tratado. É uma crise. Ainda teve esse Humberto Costa aqui do PT, que postou assim na rede social. O STF decidiu por unanimidade que estados e municípios têm autonomia para regulamentar a mesma. Bolsonaro, que limpa o nariz e cumprimenta as pessoas nas ruas, sai derrotado. Ele não poderá acabar com a quarentena. Publicou o hashtag lacrou, né? Lacrolândia. A base de apoio do governo já dizia, olha só o que o senador Márcio Bittar, do MDB, do Acre, considerou sobre a decisão do Supremo. Acho que o STF, mais uma vez, ajuda a passar a impressão de que não somos uma federação. Governadores e prefeitos podem fechar suas atividades econômicas e depois pedir para o presidente Bolsonaro pagar a conta. Olha, profeta ele. E agora, né, o que será? Tá mais do que óbvio, né, o que aconteceu. E já tinham sido avisados. Agora também outra coisa em relação a isso, o tratamento precoce com a hidroxicloroquina e todo aquele coquetel, né, de tratamento precoce. Ninguém fala mais nisso. Como se ele tivesse pegado e matado essas pessoas. Então vamos lá, continuando. Tá. E como as trevas têm o poder devastador, no dia 27 de abril de 2021, anteontem,
Instalou-se uma CPI no Senado Federal, encabeçada por um senador cuja família foi presa recentemente por acusações de esquema de corrupção no Amazonas, composta por aliados dos governantes corruptos, e temos como relator um dos campeões em denúncias de corrupção, cujos processos acumulam mofo e traças nas gavetas dos foros privilegiados. O resultado dessa investigação, todos já sabemos: culpar o presidente por aquilo que não o deixaram fazer. Ou seja, colocar o que tem um filho que é governador para ser o presidente dessa CPI, que vai dizer se a culpa é do Bolsonaro ou dos governadores, o que vocês acham que vai dar, né? Tão óbvio. Um certo ex-presidente condenado por corrupção, mas que está em campanha representando as trevas, acostumado a mentir mundo afora, declarou que a nossa Suprema Corte é acovardada. Claro que é mais uma de suas mentiras. Os integrantes têm muita coragem, né? Os integrantes da Suprema Corte, que são os ministros do STF, têm muita coragem, pois criaram sua própria Constituição Federal e se autoelegeram presidentes da República, né? Se miscuindo e querendo ter poderes além da alçada deles. Acovardados por conveniência de terem seus processos engavetados são nossos senadores. Sim, covardes são os nossos senadores que não iniciam processos contra aqueles ministros que cometem crimes de responsabilidade, como escrito na Constituição oficial vigente. Então, o que acontece? O Senado Federal, ele trabalha mais abrindo esses processos de investigação. Eles são como fiscais. Acovardados são nossos congressistas, né? Que os deputados e senadores, que também, por interesse próprio, não aprovam prisão em primeira ou segunda instância, como ocorre no mundo inteiro. Acovardada é a população, que aceita o cerceamento de suas liberdades pétreas, passivamente. Acovardada é a extrema mídia que, para ajudar o poder das trevas, tenta destruir a reputação de um presidente democraticamente eleito, disseminando notícias distorcidas e muitas vezes falsas. Acovardados são os que defendem a liberdade de expressão desde que o que seja dito seja favorável à ideologia destrutiva que pregam. Toma essa. Acovardados são os que usam suas canetas de luxo para tentar calar os apoiadores da verdadeira democracia, que lutam pelos seus direitos listados no artigo 5º da Constituição Federal vigente, oficial, garantida, inquestionável de um país genuinamente democrático. Acovardados são aqueles que, não satisfeitos com a facada, querem sangrar o presidente eleito até a morte, querem mesmo. Portanto, se nesse cenário atual o Poder Executivo, único dos 3 poderes que está sendo obrigado a seguir a Constituição à risca, que utilize o artigo 142 da Constituição Federal vigente para reestabelecer a lei e a ordem. Nossa, gente. Verás que um filho teu não foge à luta. Vamos lá, o que a gente quer dizer aqui? Querem sangrar o presidente até a morte. Eu não sei se vocês se lembram, mas muitos casos curiosos de aviões que caíram, de pessoas que tiveram uma iniciativa, uma vontade, um desejo, um chamado de denunciar várias coisas em relação à corrupção no Brasil, caíram, né? Várias mortes suspeitas, várias mortes que ninguém fala nada. Me lembro que depois da morte do Eduardo Campos, se eu não me engano, acho que foi pouco tempo depois de que o avião dele caiu. Eu vou pesquisar isso direitinho, mas eu acho que foi muito pouco tempo depois que o avião dele caiu. A Dilma, de madrugada, assinou um decreto, assinou algo que não poderia se investigar casos de aviões caídos. Tipo assim, né? O PT, a gente sabe que tá aí por trás de um comando vermelho, assim, bem pesado, né? A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que torna sigilosa a investigação de acidentes aéreos no Brasil. Vamos voltar a falar com a Ingrid Gribel. Ingrid, o que vai mudar a partir de agora? A partir de agora, a polícia e o Ministério Público terão que pedir autorização da Justiça para ter acesso à caixa preta de um avião depois de um acidente. O CENIPA, aquele órgão da aeronáutica responsável pela apuração de acidentes aéreos, também terá que ser consultado. E os diálogos entre
e piloto também serão mantidos em segredo de justiça. O objetivo dessa lei, que foi sancionada agora pela presidente Dilma Rousseff, é encontrar informações sobre as causas do acidente e não responsabilizar os culpados. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Ingrid, pelas informações. Bom, e foi descoberto ainda essa semana também maletas de espionagem, né, de escuta dentro dentro dos âmbitos ali do Poder Executivo, né? Então, assim, escutas no presidente e das Forças Armadas. Então, a gente tá vendo que tá sendo armado. O Adélio, então, aqui lembra da facada, né? Pra quem não sabe, o Adélio, desde o minuto que aconteceu a facada, ele já tinha vários advogados ali na defesa dele. Então é isso, e de fato, o único que está sendo cobrado pela Constituição é o Bolsonaro. E até para além do que ele deve exercer, né? Ou seja, vedam ele de fazer uma coisa, né? Lá atrás o STF passou a responsabilidade para os governos e agora quer dizer que é tudo culpa dele, né? É a única forma que eles têm de tirar o Bolsonaro do poder, né? Então, o artigo 142 da Constituição, ele fala sobre o estado de sítio, se eu não me engano. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui, mas eu acho que é isso, pelo que eu já pesquisei. Então, vamos lá. Para restabelecer a lei e a ordem, é como se ele pudesse decretar o estado de defesa ou o estado de sítio para poder ativar que ele é quem manda nas Forças Armadas, ou seja, militar, exército, marinha, aeronáutica, tudo tem que obedecer ao Bolsonaro, ao presidente da República. Olha lá, artigo 142, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da... Ah, não, gente, peraí que a gente precisa... Destina-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de a lei e da lei e da ordem. E essa é uma preocupação, porque ele até hoje não fez nada, imagino eu, porque senão o pessoal vai cair em cima, né? Ele precisa da aprovação. Inclusive, hoje é dia 29, e no dia 1º, sábado, né, hoje é quinta-feira, no sábado vai ter uma manifestação, 1º de maio, dia do trabalhador, né, acho que os petistas não estarão presentes, né, porque é o dia do trabalhador, mas enfim, vai ter uma manifestação a favor dessa atitude do Bolsonaro. Então, assim, vamos ver o que as pessoas estão pensando, vamos ver o que elas vão fazer no momento de se manifestar, porque onde o bem se cala, o mal impera, né, e a omissão é um pecado muito mal visto, né? Um pecado é pecado, não existe menor e maior pecado, tá bom? Então vamos lá, que as algemas voltem a ser utilizadas, mas não nos trabalhadores que querem ganhar o sustento de seus lares, e sim nos verdadeiros criminosos que estão a serviço do poder das trevas. Brasil acima de tudo. Termina assim. Então é isso, gente. É o poder supremo, né? Suprema, que é a autoridade suprema do presidente da República, de acionar as Forças Armadas para poder restabelecer a ordem e a lei. A gente sabe que isso demanda muita responsabilidade, mas eu não acredito que o Bolsonaro tenha sido colocado ali no poder à toa, né? Muitos de nós sabemos. Me preocupa um pouco, eu imagino que a todos os brasileiros, toda essa situação que nós estamos vivendo, mas a gente tem que ter fé que vai dar tudo certo, né? Nosso Pai querido, eterno, Criador, está no controle de tudo e que o Brasil não seja mais uma nação a se inclinar para esses poderes invisíveis também, né? Que comandam o mundo, a mão invisível. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha e faz um comentário para eu poder estar respondendo algumas dúvidas e gravando novos vídeos com esses assuntos ou outros que vocês tiverem interesse, tá bom? Fiquem bem, até mais.